Hoje, são dia 6 de 2021, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição Federal de 1988 e principalmente o artigo 5º, que trata daquelas cláusulas pétreas. Nós sabemos que a primeira Constituição do mundo foi a Carta Magna, criada pelo rei João Sem Terra, lá na Inglaterra, em 1215, e que tinha como um dos propósitos principais limitar o poder do rei, o poder da monarquia. E no Brasil, depois da queda da monarquia, aqui em 1889, com a proclamação da República, o Brasil já teve 7 constituições, sendo a primeira delas a imperial, de 1824, e mais 6 constituições republicanas, como esta aqui, que é a última, de 1988. Então, como disse, a primeira foi em 1924, a Constituição do Império, promulgada pelo Dom Pedro I, depois a Constituição de 1891, que foi após a proclamação da República, depois a terceira foi a Constituição de 1934, da Segunda República, a quarta foi em 1937, do Estado Novo, o golpe do Getúlio, depois, quando o Getúlio caiu, teve a Constituição de 1946, criada lá por a constituinte do presidente Eurico Gaspar Dutra, depois a Constituição de 1967, após a Contra-Revolução de 64, no regime militar, e a última agora, a 7ª Constituição, essa de 1988, que é a atual Constituição Cidadã. Então, essa Constituição aqui, ela tem o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, tem 78 incisos e alguns parágrafos, mas o curioso disso tudo é que essa Constituição, depois da eleição do presidente Bolsonaro, que não é da esquerda, que é um conservador, a Constituição de 88 perdeu o significado. O Poder Judiciário, o STF, o Parlamento, os governadores, os prefeitos, cada um interpreta essa carta como bem quer. Parece que ninguém mais segue os preceitos básicos, que são essas cláusulas pétreas que eu vou falar, e vou citar alguns exemplos desses crimes que estão sendo cometidos contra a nossa Constituição, que prejudica a todo mundo. Prejudica o Estado de Direito, prejudica o cidadão, prejudica o desenvolvimento do país, a cultura, a educação, a segurança pública, tudo. Então, começa lá já no artigo 2º, a separação dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes já está prejudicada, porque um poder invade o outro, o STF invade as prerrogativas do Poder Executivo, o Legislativo e assim e tudo mais. A igualdade perante a lei é outro problema que nós estamos enfrentando. Nem todo mundo é igual perante a lei. Tem gente com foro privilegiado, tem gente que nem preso vai, tem gente que é da esquerda e não é punido. Então não é igualdade nenhuma. Isso aí é uma utopia. Liberdade de expressão e manifestação de pensamento, de censura, isso aí não existe. Isso aí é balela. A gente sabe que não existe. Só existe liberdade de expressão para um lado. Liberdade de locomoção, liberdade de direito de ir e vir, isso é outra balela, é outra utopia. Liberdade de consciência, de crença e de exercício de cultos ficou provado agora com a pandemia que não existe. Qualquer juizeco, qualquer governador manda fechar a igreja e pronto. Inviolabilidade do domicílio, da casa, que é o asilo inviolável do indivíduo, isso aí é balela. A Polícia Federal pode pedalar a sua porta a hora que quiser, à meia-noite, dia de Natal, não interessa. E leva todo mundo. E não existe essa inviolabilidade. Inviolabilidade de sigilo de correspondência é outra balela. Porque as redes sociais, o seu telefone celular, seu WhatsApp, suas mensagens podem ser hackeadas a qualquer momento e servir como prova contra você mesmo. Então não existe inviolabilidade de correspondência. E se for ilegal, o STF diz que é legal e tudo bem. Não interessa. Prisão em flagrante por delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente, conforme determina lá aquele inciso, também é outra balela. Aí, o exemplo é o inquérito Fim do Mundo, esses inquéritos antidemocráticos aí, que eles fazem do jeito que querem, prende quem querem, tem deputado preso, tem jornalista preso e não interessa, isso aí é balela. Outra coisa é o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Tente vender alho na esquina para você ver. Tente vender alguma coisa, durante um lockdown aí para você ver o que acontece. Ninguém tem essa liberdade aí. Outra coisa é o direito de reunião das pessoas. Estou passando alguns incisos. Direito de reunião, teve estados aí, como foi o Ceará, como foi o Pará e outros, que as pessoas saíram na rua para protestar e eram presas, tomavam a bandeira
Nacional, prendiam as pessoas e trancavam as ruas e não deixavam ninguém passar. Então isso aí é balela. Garantia do direito de propriedade, que é um direito sagrado, também recentemente o STF teve uma decisão que proíbe a reintegração de posse. Se você teve a sua casa invadida durante a pandemia, sua propriedade, sua terra, você não pode tirar as pessoas de lá porque agora não pode. Então esse direito está violado e essa garantia não existe mais. Outra coisa, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso é outra balela, né? O que é essa CPI aí, do fim do mundo? Essa CPI autoritária aí? O que são as prisões ilegais do inquérito do fim do mundo do STF? Os tribunal de exceção do STF que pune quem quer, sem nenhuma culpa, sem denúncia, investigam e fazem tudo. Isso aí é tribunal de exceção. Isso é exceção. Outra coisa que eu ia passando, lá o artigo 5º tem o inciso 39 que fala que não haverá crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é outra balela, mentira. Esses crimes do fake news, por exemplo, que não existe esse delito de fake news, mas, no entanto, tem pessoas presas, teve uma CPI em andamento ainda, que não acabou a CPI de fake news, tem inquéritos que investigam fake news, pessoas sendo investigadas, pessoas sendo ouvidas, pessoas que tiveram sua casa devassada, sua integridade, por causa de fake news, que não é um crime que não existe. Então isso aí é outra balela. Poderia continuar falando, mas aí vai ficar muito longo o vídeo. Então esses 78 incisos que tem na nossa Constituição, ali no parágrafo 5º, nenhum deles, eu desafio alguém a dizer que algum deles está vigorando. Então, pessoal, a maior crítica de todos os tempos sobre isso aí foi esse livrinho aqui, ó, A Carteira do Meu Tio, do escritor Joaquim Manuel de Macedo. Esse livrinho foi escrito lá na década de 1850, mais ou menos, no tempo do Império, e é uma obra clássica, né? E é uma crítica da Constituição do Império, a primeira Constituição de 1824, né? Foi outorgada por Dom Pedro I. Então ele critica aqui os privilégios da classe política que são sustentados pelo povo para fazer a desgraça do próprio povo. Nós pagamos os políticos para eles nos desgraçarem. E vejam um vídeo que eu fiz sobre esse livrinho aqui, que é maravilhoso, um livrinho pequenininho, mas muito bom. É um livro, literatura de viagem, muito interessante, eu já falei sobre isso. E o que você pode fazer? Você pode fazer muito pelo seu país, se inscrevendo nesse canal, não paga nada, é só de clicar ali, se inscrever, compartilhando isso aqui, para que mais pessoas tomem conhecimento disso, né? Que agora, em 2022, nós vamos ter eleições e teremos oportunidade ímpar de trocar 27 senadores comunistas que estão lá para atrapalhar, para desgraçar o povo. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Sejam bem-vindos a esse canal, se inscrevam e até o próximo.